E dos acetatos. Eu sou do tempo daquele Isso que era uma pré-história, não é? umas coisinhas que tinham umas coisinhas que se metiam. Os seus diapositivos. não é? Exatamente, lembro perfeitamente. E nós adorávamos aquilo, que um dia desses era sempre Vocês impressionante. paravam, ficavam a olhar. Uau! Isto é maravilha. Exato. É outra maravilha. Olá, bem-vindos a mais um episódio de Finos Imperiais, aqui na cervejaria da Golden Drake Beer House Porto, no sítio do costume, o nosso patrocinador. E, Zé, quem é que temos aqui hoje connosco? Olha, hoje sem dúvida, pelo menos estou a falar por mim, estamos um bocadinho nervosos. Estamos na presença de alguém que nos acompanhou e ensinou desde pequenos a ler, a escrever, a falar e de forma mais correta a nossa língua materna. O nosso convidado de hoje é professor de português e, juntamente com a sua paixão por ensinar, ele mistura as letras de grandes clássicos da literatura com ritmos clássicos de sintetizadores e guitarras. Pois nos seus tempos livres é também, e vamos ser aqui puristas, disc jockey. Vamos explorar a fascinante ligação entre o ensino e a música, a sua paixão por Depeche Mode e como os anos 80 continuam a inspirá-lo até hoje, para alegrar todos os ouvidos de quem o acompanha. Hoje, o professor, o Paulo, gostaríamos de começar com a seguinte pergunta. Tivemos um podcast que ficámos a conhecer a maior palavra na língua portuguesa. Por acaso não sabes qual é? Não faço a mínima ideia. Opa, eu vou tentar dizer isto tudo de uma vez. Mas sei qual é a maior palavra em inglês, depois se quiserem saber. Ok. Você sabe dizer? Para, isto vai Não, ser mas- como... Eu vou tentar, que é pneuma ultramicroscópico oscilovulcanocaniótico. Conheço perfeitamente. Isto basicamente é só uma alergia a cinzas vulcânicas, não é mais do que isto. Muito bem. Eu alguém que achou que tinha que complicar. Eu espero nunca padecer dessa alergia no futuro. Sim, também não vivemos junto de um vulcão, por isso. Pois, Então, e qual é a palavra em inglês? Por acaso fiquei curioso. eu na faculdade tive um professor de inglês, native speaker, que me marcou muito. Ele ensinou-nos uma vez a palavra anti-disestablishmentarianism. Ok. Escreveu lá no quadro e nós ficamos a olhar para aquilo. Aquilo era um termo na altura que se estava a usar na política. Establishmentarianism, ou seja, Ok. as pessoas que estão de acordo com o status quo ou aquilo que está em vigência. E depois havia o disestablishmentarianism, que era quem era contra isso, e depois havia quem era contra os que estavam contra. Então era o anti-disestablishmentarianism. E eu escrevo isso no quadro aos alunos, ainda atualmente, e eles ficam assim, fabuloso. O professor sabe tantas coisas. Basicamente foi um professor que lhe passou. Foi um professor, exatamente. Nunca mais me esqueci. E isto aqui acaba por ser a mesma coisa, que basicamente foi uma formação que eu tive em que me dizem esta palavra pela piada dela ser grande. Exatamente. E é só por isso. Sabes que eu estou a anotar aqui uma coisa e eu sei que queres arrancar com as perguntas já, mas lembrei-me de uma coisa que podemos falar enquanto estamos a gravar Sim, o podcast, sim. que é, uma vez, houve uns rapazes que foram lá ao colégio visitar o colégio Certo. e eram ingleses e chamaram o professor Paulo para fazer uma visita guiada. E o professor Paulo era meu professor de inglês. Ok. Só que nós falávamos, era aquele casual de inglês, e não falávamos muito, era mais escrito e tal. E o professor Paulo começa a falar inglês à minha beira e eu fiquei assustado, porque o sotaque, eu fiquei, nem parece a mesma pessoa, parece que mudou a pessoa. Se nós quiséssemos, fazíamos este podcast todo em inglês e ficávamos pequeninos os dois, mas pequeninos, uma coisa Mas incrível. eu tenho a obrigação. Oh, claro. Sim, claro. Sim. Tem dupla nacionalidade e tudo. Eu até ia começar por perguntar uma coisa que nós agora, antes já falámos um bocadinho sobre isto, mas há quantos anos é que é professor neste momento? Eu sou professor há 30 anos, 31 anos, sim. 31. Sim, 31, 32. À nossa idade. Exato. É a vossa idade. É a nossa Vocês, idade. para mim, têm sempre 16 anos, 15 anos. Compreendo. Não, mas sim, 30, 31 anos Não, mas o Chico já é noivo, é uma vida. o Chico já é noivo, alguns de nós já são pais, Sim, exatamente. É. alguns de nós médicos. Muito bem. Alguns Eu tenho não. muitos alunos, filhos de antigos alunos.
Estou sempre à espera que me apareça o primeiro neto de um antigo aluno, mas acho que isso não vai acontecer. Se acontecer, o que é que reformar? Vou chorar muito. Vou para um canto, vou chorar. Dizer assim, já passei 3 gerações. Mas pode acontecer. Pode acontecer. É uma situação muito excepcional, mas pode. Há pessoas que têm filhos aos 20. Sim, e até aos 16 e aos 18, sim, isso acontece. E depois, por sua vez, esses filhos também têm... Mas é muito difícil. Mas já tenho muitos filhos de antigos alunos e é muito engraçado haver essa confiança nesses antigos alunos que continuam a confiar no colégio, Exatamente. e colocam lá os filhos. Nós falamos muito sobre o colégio aqui e sobre a capacidade que o colégio tem de mostrar, principalmente isto na altura, mostrava-nos o melhor e o pior dos dois mundos. Pelo facto de termos o internato, nós dávamos com pessoas de tudo que era vivências, não é? Sim. Então aquilo era espetacular. Acho que o meu pai costumava dizer que era uma escola pública que se pagava. O meu pai costumava falar. Olha, uma boa imagem essa. Mas em termos de ambiente escolar, exatamente. Sim, não havia cá elitismo, não era depreciativo. não havia nada. Exatamente. Agora percebo que tenha também mudado, muito fruto também dos desapoios que houve governamentais. Exatamente. Houve alguma dificuldade em manter, mas na altura que nós estávamos eu achava impressionante nós na mesma turma termos pessoas de instituições, às vezes sem a estrutura familiar, e termos a nós, que tínhamos condições felizmente para pagar e termos a estrutura familiar boa, e nós conseguimos conciliar-nos todos uns com os outros. Eu vejo isso hoje no meu dia-a-dia, que fez uma diferença gigante. Completamente. E era fantástico porque nós éramos todos amigos. Exatamente. Eu tinha um amigo que morava no bairro tal e tinha um amigo que morava não sei onde e tinha uma casa com 10 hectares. Sim. E éramos todos amigos e o pessoal ia. E o amigo que tinha uma casa com 10 hectares não sei onde ia à festa de anos no bairro não sei de onde e a casa era do tamanho de um jardim. E não havia problema. Isso cria uma base de respeito para com o próximo espetacular. Que acho que é também. É isso o nosso objetivo, não é? Exatamente. E eu acho que é bonito também o vosso trabalho que vocês tinham já na altura e agora continuam, que é essa comunicação. A mim facilitou-me profissionalmente imenso, porque nós depois no dia-a-dia temos pessoas de todo o tipo, todo o género, toda a maneira de falar, e facilitou-me imenso a comunicação diária com toda a gente, sem julgamento, sem distinção, sem barreiras. Exatamente. E eu acho que vem muito fruto do vosso trabalho. Sim. Nós agora temos um fenómeno novo de há 2 ou 3 anos para cá, que é a entrada de alunos estrangeiros. Muitos mesmo, que é uma realidade nova e à qual nos estamos também a adaptar e a habituar, porque entram-nos alunos que não falam português e que têm as aulas como os outros. E agora vocês perguntam, então, o que é que se passa depois nas aulas? O que é que se passa é que os professores fazem um esforço muito grande e traduzem coisas aos alunos, dão-lhes materiais já em inglês, permitem a esses alunos que tenham o telemóvel e que através de uma aplicação traduzam os conteúdos. Portanto, é uma realidade completamente diferente. E esses alunos têm português de língua não materna, estão a aprender, português também lá. E lá está, continua o mesmo ambiente de integração, não é? Não há aqui diferenças. Toda a gente Mas é engraçado, ou seja, porque acabas de ter uma função que é também ensinar uma nova língua a eles. É como ensinar o inglês. Eles estão lá, estão a aprender português também, ao mesmo tempo estão a aprender os conteúdos de português. Não têm o português disciplina, não têm português língua não materna. Sim. Que é como um aluno português aprende inglês. Exato. Ok. Sim. Certo. Não tem a parte da literatura, não aprendem o Camões, nem o Fernando Pessoa. Claro, senão seria fugia logo. Claro. Mas o resto é tudo igual. E temos tido ótimas experiências com alunos que trazem muita coisa boa para o colégio. Sim, porque acaba por ser uma Outra troca visão do mundo. É isso, uma troca cultural. É muito engraçado. Porque efetivamente o multiculturalismo traz isso, não é? Exato. Traz uma união com as pessoas e é o que eu digo, o colégio fazia muito bem isso. E eu até te ia perguntar, que vai no seguimento daquilo que nós estamos a falar, achas que a educação mudou muito nestes anos, desde que fomos teus alunos até agora? Ou até mesmo do início. A educação está mais digital, recorre mais a ferramentas do digital, que vem trazer uma série de benefícios ao nível da poupança do tempo, para os professores preparar as aulas e também ao recurso
coisas, vídeos e aplicações que na vossa altura, se calhar não era tão fácil, não é? Vocês ainda são do tempo do retroprojetor. Exatamente. E dos acetatos. Eu sou do tempo daquele Isso que é era uma para pré-história, meter não é? umas coisinhas que tinham umas coisinhas que se metiam. Os seus diapositivos. não é? Exatamente. Lembro perfeitamente. E nós adorávamos aquilo, que um dia desses era sempre Vocês impressionante. paravam, ficavam a olhar. Uau! Isto é maravilha, Exato. é a última maravilha. Portanto, nós agora temos essa parte mais facilitada, mas também é mais exigente, porque se torna uma aula com mais ritmo, tudo mais rápido. Eu acho que os alunos, nesta altura, também devido à sua relação com as tecnologias, Claro. reagem a tudo de forma mais rápida, e se a aula tem ali um momento mais morto, mais parado, aquilo já começa, não é? Começam ali a mexer, não é? A mexer-se no sítio e ficar impacientes, mas está. Agora, as pessoas, os professores, será que mudaram com essa tecnologia? Essa é outra questão. Pode ser outra questão, não é? Isso exige também da nossa parte uma evolução, uma adaptação. Claro. Eu faço por estar nesse comboio, não é? Da evolução. Faço. Mas compreendo que é difícil às vezes. E o comportamento das crianças, ou seja, falámos do comportamento das crianças em termos de tecnologia, o comportamento das crianças em si, não querendo dizer mal, não é, das novas gerações, sendo aquela pessoa mais velha dizendo, na minha altura que era, mas o comportamento das crianças mudou, efetivamente. Não acho. Não? Não. Os alunos há 30 anos uns portavam-se muito bem, outros muito mal, e atualmente é a mesma coisa. Uns portam-se bem, outros portam-se mal, são crianças. Digamos que o desenvolvimento da criança em determinadas fases passa por se portar mal. Exatamente. Uns pior do que outros, não é? Exatamente. O problema é quando nós não percebemos isso, nós professores não percebemos isso e criamos ali às vezes, estou muito a bater em nós, criamos ali algumas barreiras com os alunos sem tentar perceber porque é que o aluno está a ter aquele comportamento, qual é a base daquilo. Houve ali algo que se calhar até partiu do professor, ou pode ter partido de um colega, e temos de ver o porquê daquele comportamento. Mas é igual. Eu não concordo nada com quem diz que antigamente portavam-se muito melhor. Eu também não. Eu também não. Eu também não, eu só perguntei não. porque sei que é uma pergunta comum. Eu havia coisas que nós fazíamos que nós éramos verdadeiros índios. Completamente. Eu sinto, E acho que eu tenho plena noção disso. Nós falámos com a Joana, que esteve cá no podcast, e dissemos-lhe assim, tu não te lembras das coisas que a gente fazia a ti? Pá, não? E ela, não, e eu ainda bem. Porque efetivamente as crianças são más. As crianças são más. Às vezes são mazinhas. E pronto, e acabámos por fazer coisas que agora eu penso assim, para que eu fiz aquilo? Meu Deus do céu. Porque há sempre ali um desafio à autoridade do professor, Claro. que é natural. Tal como há desafios à autoridade dos pais. Sem dúvida. Sim, sem dúvida. A autoridade dos pais é um bocadinho mais tarde, não é? Até aos 16, 17 anos. É, mas mais cedo ou mais tarde... Eu acho que era até o meu avô que dizia que... Não era o meu avô, foi alguém familiar que me dizia: um filho é um projeto que, se correr bem, é 20 anos. 20, 21 anos. Se correr bem, 20, 21 anos. Meus pais estão um bocado atrasados. Se correr mal, é até quando Deus quiser. Os meus pais já estão no que Deus quiser. Os meus pais já estão... Isso aí traga Deus. Está complicado. Porque também, tu estavas a falar ao bocado, tu sentes muita dificuldade. Enquanto professor também é uma... Porque eu imagino que para ti que passaste vou chamar uma era mais de papel e não sei o que, vocês estão a sofrer ou a ser forçados a uma adaptação tecnológica um bocado rápida. Sim, rápida. E temos que nos adaptar e temos que... Porque senão os alunos também não estão estimulados. Exatamente. Os alunos já estão à espera desse tipo de aula. Uma aula muito audiovisual, uma aula que recorre a vídeo, que recorre a atividades práticas, uma aula com muito pouca exposição do professor, não é? Falatório. Sim, o chamado falatório. Os alunos não estão preparados para mais de 5, 10 minutos. Se um professor dá um discurso de 20 minutos, perdeu a turma completamente. Esquece. Não há... Acho que ninguém faz estranho. Isto é fascinante. Não, mas ninguém faz isso agora. Isto para mim é estranho. Ninguém faz Eu sou do tempo em que fazíamos ditados do Luís de Camões, dos Lusíadas. Okay. Eu fiz ditados
Não vou dizer Olha, isto é uma ideia para voltar a... não vou dizer qual foi o professor que fez o ditado, não vale a pena. Não, mas eu lembro perfeitamente. Havia uma aula que eu adorava, que parecia que estava a entrar dentro de um filme, que era com a professora Carmelo. A professora Carmelo dava a história. Exatamente. E eu lembro que ela contava a história e dava assim um embelezamento Era à incrível. coisa, mas um gajo entrava num filme, ou seja, nós estávamos a recorrer à nossa imaginação para entrar naquele filme e perceber. E eu às vezes estava nos textos e recorria àquele filme Certo. que ela me deu. Certo. E eu achava um piadão. E hoje em dia tu não consegues fazer isto, eu acho triste. Eu sei do que estás a falar, porque a Cremilde, na sala de professores, quando lhe perguntávamos qualquer coisa sobre um período histórico, ela estava a falar connosco com essa paixão. Exatamente. Ela gostava muito de Estávamos fazer. a ouvi-la com muito prazer. Era incrível, porque ela dizia, pá, porque eles tinham, imagina, dava-me contexto, por exemplo, eu lembro-me da época romana ou assim, ele dizia, porque eles achavam que eles eram espertinhos, mas não, e não sei o que, aconteceu isto. Isso apanha muitos alunos, não é? Muito, Esse tipo muito, de- muito. O riso. sobre- As pessoas lembram-se quando se riem. Eu lembro-me daquilo que ela disse na altura, que os romanos e tal, não sei o quê. Já me lembro. E o pessoal, eu lembro-me que as melhores notas que tive, a história foi na altura da Carmelo. A professora Carmelo era incrível. É isso, mas acho, pronto, sei lá, é triste, é o futuro, nós temos que nos adaptar. Não é triste, se calhar o mundo vai evoluir, daqui para a frente vai evoluir para outra coisa e daqui a 30 anos vou ver duas pessoas que estão a fazer um podcast com um professor deles e vão dizer, na minha altura é que era fixe, que era assim tecnológico, mas também não Sim, era sim, assim tão sim, sim, exagerado. Eu nunca pensei isto vir a acontecer um dia, isto que nós estamos a fazer hoje, mas é uma coisa que nós sentimos cada vez mais nas pessoas, que é desconstruir um bocado a ideia, e cada vez mais nós sentimos que esta diferença geracional começa a ser menos perceptível, ou seja, começa-se a ter que Basicamente o Zé o Paulo é o Paulo, que também é uma Sim, pessoa, sim, que também sim, é sim. um pai, que também tem as suas dificuldades, também teve a sua evolução, que Certo. se calhar aquilo que nós estamos a passar hoje com 30 anos era a mesma coisa que o Paulo estava a passar com 30 anos. Provavelmente. As mesmas dúvidas, as incertezas, a nossa vida, e de repente eu achei piada, eu tive assim uma vida mais acelerada do que eles, porque decidi começar a trabalhar aos 19 anos e muda tudo. Claro. E eu acho piada, porque mesmo entre mim e eles eu noto uma diferença muito grande, porque há coisas que eles estão a passar agora e eu digo-lhe e eles já eles passou. dizem, não sei o quê, Exato. pá, não vou pensar já nisso. Depois as coisas acontecem e eu digo, pronto, é normal da idade. Basicamente o que o Zé disse aqui foi, estamos todos velhos. Não, Basicamente isto. Pá, não digam isso, que eu tenho mais 20 e tal anos que vocês. Pá. Pensei muito bem quando dizem que estão velhos. Pensem na Sim. pessoa que está à vossa frente. Está bem? Isto foi conversa de mãe. pensa em mim, vais dar valor. Olha, nós tivemos aqui um podcast com a Joana Oliveira, e até para ter uma opinião tua, que ela fala sobre a questão das crianças estarem muito isoladas hoje. Fala sobre, tu sentes isso na escola, assim, que eles não são tão comunitários como eram antigamente, ou estão muito isoladas dentro delas mesmas? Vê-se por vezes crianças isoladas, vê-se muitas crianças, claro, inevitavelmente com o telemóvel, a jogar, isso é normal, mas acabam por estar também no telemóvel e a jogar em comunicação. É outro tipo de comunicação. E eles sentem-se bem assim, faz-nos impressão, faz. Claro, Porque sim. nós até estabelecemos algumas regras, que eles não podem trazer o telemóvel para o intervalo durante a manhã, só o almoço. Sim. É uma regra já para promover, não tanto a comunicação, mas mais o jogo, não é? Atividade Jogar futebol, física. atividade física, jogar voleibol, jogar basquete, andarem a correr atrás uns dos outros, jogar, não é? Às escondidas. Isso perdeu-se um bocadinho e queremos promover isso. E há quem faça, e há alunos que fazem isso. São os mais velhos que jogam o vôlei e o basquete. Os mais novos vão mais para o futebol, não é? Mas sim, vê-se atualmente alguma criança mais isolada. Isso depois tem raiz noutros problemas mais específicos. Já tem a ver com os condicionantes da própria criança, não é?
Mas- Nós temos um gabinete psicopedagógico que está Sim. muito atento a esses casos e que acompanha, não sei se no vosso tempo... Sim, Existia, Sim. era o Sim. professor Filinto, na altura, que fazia sim, e não muita só, coisa. depois alterou, mas eu lembro-me que sempre tivemos também, sim. Mas agora temos uma equipa. Pronto, 3, antigamente 4 eram 2 psicólogos, pessoas que só. é Ok. uma equipa... Isso é porreiro. É. Isso é muito Nós bom. também, Vai, antes, que nós lá acompanha. éramos muitos, éramos demasiados dentro do mesmo espaço. Mas eu ia dizer que a Joana, eu percebo o que estavas a dizer, mas a Joana diz uma coisa que é, o isolamento não é só em termos de telemóveis, em termos de... É quase em tudo, ou seja, eles não estudam juntos, eles não fazem coisas juntos, eles isolam-se nos quartos, isolam-se nos telemóveis e acabam por depois as amizades também serem assim um bocado quase não tão boas, não tão agarrados às amizades. Eu não estou a dizer que Não sei. não dá para perceber. Não sei. Ela nota porque ela é psicóloga e ela fala A amizade, a família. lá, os padrões, como ela depois se manifesta, pode ter mudado um bocadinho, não é? Mas ela continua. Eu tenho um filho de 16 anos, e eu tenho muitos amigos, eu tenho amigos, não é? Também joga basquete. Sim, isso é um fator muito importante. Muito importante. Muito importante. Uma pessoa no desporto não tem como não ter amigos. É verdade. Uma das coisas mais interessantes do desporto é o balneário. O balneário cria amizades. Certo. Ponto final. Por muito que uma pessoa não goste de um ou do outro, porque ele tem o cabelo mais espigado ou o outro tem o cabelo mais Porque comprido. não me passa a bola. Ou porque não passa a bola. Uma pessoa acaba sempre por ter amizades, as toalhas, enrolar a bater, os chinelos, a roubar os chinelos. Fazer... Cria amizades. Ponto. Pois queria. Isto faz sentido. Eu acho que verdade. uma criança que não faz desporto, principalmente de grupo, atenção, desporto é desporto e cada um deve fazer o que gosta, mas uma criança que não faz desporto em criança acaba por chegar a adulto e não ter aquela complicidade que é um balneário. O trabalho de equipa é muito mais difícil. Muito mais difícil com uma criança que não faz desporto. Esta é a minha opinião. Sim. Mas a Joana deve ter uma percepção muito diferente da minha e da nossa. Porque também acaba por levar com os casos já específicos. Bate-lhe de frente. Exatamente. Tu achas que a maneira como tu ensinas agora português e tiveste de adaptar afeta a maneira como os alunos conectam à literatura e à nossa maneira, por exemplo, diferente que nós aprendemos na altura, que foi ler os livros e ter que estudar e... Eu acho que há textos na literatura que são muito chatos para os alunos. Finalmente! Eu tenho essa percepção, são chatos. Atenção, eu não acho que sejam. Certo. Eu percebo Uma criança. que sejam Para a idade... Não, tranquilo. E é preciso motivá-los para aquilo. Eu tento motivá-los. Eu tento também dar-lhes ali uma volta. Não é fácil. Não é dar-lhes a ler os Lusíadas, dar-lhes a ler Os Maias. Meu Deus do céu. Não é fácil, mas nós temos sempre que estabelecer ali muitas pontes com a vida deles e com aquilo que ocorre à nossa volta e com a atualidade, porque há muitos paralelismos que podemos fazer e os alunos gostam disso, ajudam-os a perceber determinados elementos, mas é muito difícil, eu aposto muito no trabalho de pares e de grupo, Ok. porque eles aprendem muito uns com os outros. Os alunos aprendem muito uns com os outros, às vezes mais do que com o próprio professor. Os alunos lembram-se de coisas que às vezes nos passam ao lado. E eu aposto sempre, um trabalho de grupo sempre controlado e supervisionado. Não podem estar à sua sorte na sala de aula. E, portanto, nessa interação de grupo e de pares, eles gostam, eles analisam os textos, têm um guiãozinho para seguir, analisam, fazem perguntas, muito mais do que uma aula expositiva. Ok. À maneira antiga. Exato. Sim. Claro que no início precisamos sempre de lhes dar ali uma orientação e ajudá-los a compreender uma parte do texto. E a partir de certa altura já são eles. Não é? Já acaba por ser mais um ensino direcionado por eles. Acaba por o professor ser um orientador mais neste momento do que para Em muitos casos é essa a ideia. Exatamente. Ou seja, ser um ensino quase mais independente da parte deles. Aliás, há uma antiga aluna
no colégio. Eu até aproveito, ela acho que não se vai importar que eu faça um bocadinho de publicidade, que é a Joana, que ela tem o Bosque dos Pirilampos, que é em Gondomar, que é uma escola para crianças pequeninas, até Joana Neves. A Joana Neves, exatamente. E articula muito de uma maneira se calhar mais intensificada, muito mais intensificada, mas a questão de as crianças andarem no bosque, dos estímulos de aprenderem, na primária terem, ou seja, eu estou-me a esquecer do nome desse tipo de ensino, mas, ou seja, é quase um autodidata. As crianças hoje vão aprender a escrever se lhes apetecer, matemática se lhes apetecer. A maneira de ensinar é muito mais no dia-a-dia, mais prática e mais quantos paus é que tens aqui, somar 2 paus, quantos paus é que ficam, e essas interações, aprender. Por exemplo, eu achei muita piada quando lá estive a falar com ela, vamos a convidar para vir cá, era uma pessoa extremamente interessante, porque ela, por exemplo, as crianças têm acesso a ferramentas de trabalho, tipo serrotes, martelos, pregos. Estamos a falar de crianças de 5, 6 anos, e a mim fez muita confusão. É um ambiente muito natural, não é? Muito. É mesmo no meio de um bosque. Sim. E eu achei piada porque ela disse, tu preferes uma criança que saiba como lidar com isto, de uma maneira segura, ou que não saiba o que é? É uma pergunta válida e achei piada porque eles são crianças muito desenrascadas e são muito... Tu vês crianças pequeninas a ter um discurso contigo como se fossem um mini adulto, muito a explorar os sentimentos deles, o que é que eu estou a sentir, o que é que eu quero isto, não quero aquilo, quero explorar isto, quero explorar E até aquilo. a ensinarem-te alguma coisa que elas próprias descobriram. Muito, na natureza. Isso é incrível. Mas eu, preguiçoso como sou, se eles me dissessem o que é que queres fazer hoje? Eu... Nada. Não quero fazer Todos nada. os dias nada. Eles iam acabar por dizer assim, amiga, tenho que ir para o ensino normal. Eu até te ia também perguntar, fazes parte ainda da comunidade escolar, agora é dos Salesianos Porto, antigamente era Colégio dos Órfãos do Porto. COP. Exatamente, COP. Ainda tenho a camisola COP. A camisola de Educação Física. Exatamente. E eu ia te perguntar, tu achas que Salesianos moldou a tua visão sobre a educação e ensino, cruzando experiências com outros professores? Achas que ali é diferente? Acho que sim, sem dúvida. Aquilo é uma família, não é? Isto parece um lugar comum, mas de facto, eu estou lá há 30 anos e encontrei ali uma família e um modo de lidar com os miúdos muito mais próximo. Não quer dizer que não haja professores no ensino público que não façam esse tipo de abordagem, mas a proximidade ali é um esforço que nós fazemos, não é? É um esforço que nós fazemos. Falo muito sobre isso. No sentido do fundador, não é? O Dom Bosco. Sim. No sentido que ele fazia, uma proximidade e um apoio que eles sentem constantemente. Não só ao nível, digamos, académico, mas também ao nível pessoal, que eles encontram em cada professor alguém, se eles entenderem, alguém em quem podem confiar e em quem podem falar sobre os seus problemas. Okay? Se eles entenderem, claro que não vamos forçar ninguém a... Claro. Sim. É engraçado porque aquilo parece uma aldeia. Eu lembro-me na minha altura aquilo parece uma aldeia, a gente se conhece. Exatamente. Aquilo acontece alguma coisa no 12º ano, alguém andou a porrada no 12º ano, sabia-se até à praia. E é muito engraçado. Mas depois há uma coisa muito comunitária, principalmente com as festas. Eu não sei se as festas ainda funcionam da mesma maneira como funcionavam na altura connosco, que eram, quando calhava à quarta-feira, a gente passava para a sexta, que era para não Agora já não, agora já pode ser uma festa à quarta, até já houve à terça. Mas antigamente nós gostávamos à sexta. Era à sexta, que era fichinho, gostávamos, que era porreiro. Comíamos francesinha e havia sempre... Ainda continua. Porreiro. Francesinha ou pizza. Exatamente. Só não há cerveja. Mas as festas... Ainda bem, é melhor não. Só para os professores. E eu lembro-me da parte comunitária daquilo, porque era muito engraçado, porque eu lembro perfeitamente na festa da Maria Auxiliadora, uma festa que eu tenho aqui em mente, andava para aí no nono ano, e nós fizemos jogos, uns joguitos lá, não sei o quê, e eu lembro-me que os professores jogavam connosco, e desbloqueava aquela parte do, ok,
esta pessoa é só um bicho ali dentro da sala. Não, está aqui, é uma pessoa connosco. E quando jogavam futebol e davam encontrões. Tu lembras-te e davam faltas, professores a dar faltas. Eu lembro perfeitamente, nós tivemos um padre-diretor, que era o professor Paulo Pinto, acho que é, sim, exatamente, que jogava os interturmas connosco. E jogou. E ele jogava e adorava fazer aquilo. É uma coisa que levo dos salesianos, é muito essa proximidade, e hoje em dia eu vejo, já na altura, pronto, tive muita ajuda até de professores, algumas situações que passei na altura na minha vida de apoio, esse apoio que existia. Sim. E sem dúvida eu noto ainda hoje em dia professores que apanhei após, ou por alguma razão até aqui, agora num registro diferente até aqui na cervejaria que já apanhei por cá. É engraçado porque mantemos a mesma ligação, agora numa abertura de discurso muito maior, como estamos a ter contigo, mas é super engraçado porque essa ligação mantém-se. E eu acho genial uma escola conseguir fazer isto. E uma das provas de que isso foi bem feito, tem sido bem feito, é a tal confiança que antigos alunos têm no colégio em pôr lá os seus filhos. Exatamente. Sim. Se a coisa tivesse corrido mal, não punham, não é? Claro, sim. Eu nunca ia pôr um filho numa escola onde não me senti bem. Mas, por exemplo, se eu puser o meu filho lá, são 3 gerações já. Não, 4. Meu avô, meu pai, eu e meu filho. Já são espetacular. Gerações. Porque é normal isto dos salesianos. E eu não sei se há outros colégios que são assim, mas ali no colégio eu sei que há muita gente que tem, se calhar até mais. Já gerações. Tem 5 ou 6. Sim. Porque o colégio também é bastante antigo. Eu lembro quando entrei estava a comemorar 352. Eu ainda tenho o porta-chaves a 352. Então falamos aqui muito de escola. Não, só ia dizer aqui que força, estás à vontade. E vamos para uma parte que quem está a ver o podcast que é muito curioso, porque nós na altura já éramos miúdos e já tinhas esta parte na tua vida. Exatamente. E nós achávamos muito fixe. Tu eras o professor mais fixe porque eras DJ. E era uma cena que para nós dizia assim, como é que é possível? Mas era uma coisa super oculta, só algumas pessoas é que sabiam e era boato. Eu lembro-me quando era boato. Não é nada, o professor não é, juro-te, o professor é DJ, não é nada. Porque é aquele que está ali. Não é possível. Como surgiu isto? Surgiu porque eu, em 2003, resolvi criar um blog para falar da música dos anos 80. Ok. Apeteceu-me. Vou escrever sobre bandas, sobre músicas, sobre eventos. Isto ainda é antes das redes sociais, dos Facebook. Sim. Que é o querido dos anos 80. Que é o querido dos anos 80. Eu lembro-me deste blog ser mostrado numa aula. Lembras-te? Por mim? Deve ter sido quando me perguntaram. Contexto, já agora. Sim, contexto de criação de textos. Foi? Não me lembrava disso. E então, qual era a forma de interagir com quem lia? Era a caixa de comentários. As pessoas iam lá, comentavam e tal. E depois havia os habituês, as pessoas que iam lá comentar cada post, cada publicação. E às tantas há alguém que diz: epá, porquê é que não fazemos uma festa do blog? Uma festa, era tão fixe. E eu, sim, era muito bom. Bom, assim para ser mais rápido, criámos ali uma ligação, combinámos um jantar, porque a pessoa que sugeriu a festa morava a 3 km de mim. Em todo o Portugal, de pessoas que comentam e não sei o quê, aquela pessoa que sugeriu a festa morava a 3 km de mim. Tinha andado na minha escola. Eu conhecia-o, ele não se lembrava de mim, mas eu lembrava-me dele, que era o Ivo Teixeira. E fizemos um jantar e combinámos uma festa. E fizemos uma festa num sítio que agora até está fechado, que era o Swing. Fizemos uma festa e eu não punha música, eu era o tipo do blog. Claro. O Ivo punha música, chamou mais 2 DJs, fizeram, eu andava lá, era uma espécie de relações públicas. Olá, sou o gajo do blog, olá. Ninguém queria saber, mas pronto. A certa altura eu começo a pensar assim, pá, era fixe se eu estivesse ali também a pôr música. Conheço as músicas e tal, só preciso de aprender a questão técnica, não é? Das maquinazinhas. Ontem um dia comecei e nunca mais larguei. E as festas, olha, hoje faz 18 anos dessa primeira festa. E eu vi... Hoje que estamos a gravar... sério? Faz 18 anos. E eu vi que vai haver uma festa aí... Precisamente hoje. É hoje, que eu vi com um pósterzinho. E qual é a panca para o Depeche Mode? É que eu também gosto muito.
Banga por Depeche Eu também Mode. gosto muito, atenção. Não é a banda favorita? É uma das Pois, favoritas. pois. Se calhar é a banda que eu mais ouvi em toda a minha vida. Portanto, aí já dá para ver. Mas é difícil explicar as pancas, não é? É muito difícil. É muito difícil. bocado. É. Ok. Seja por música, seja por livros, seja por pessoas, é difícil, quer dizer, eu gosto daquela sonoridade, gosto espetacular. das letras mais sombrias. E tu achas que ainda continua a haver muita procura por este tipo de festas dos anos 80 e... Sim, enquanto houver gente da minha geração Consigo andar. consiga andar, exatamente, e dançar. Não, isto apela um pouco a um público que não sai normalmente à noite, que não sai, Ok. e que vê aqui uma oportunidade para se divertir e para recordar aquela música, e esta música, e vai-se lembrar onde é que eu ouviu pela primeira vez, o que é que Mas estava a fazer. eu sinto, pelo menos na nossa ainda, e não há muita coisa dos anos 80, porque foi aquilo que nós gravávamos a pastilha, num tempo que não tínhamos opção e tínhamos que levar com o mesmo CD que andava dentro do carro do nosso pai em repeat, em loop infinito. Não havia plataformas de streaming, não havia Apple CarPlay para pôr o Spotify. Então, por exemplo, de Depeche Mode, eu lembro de ter uma cassete na altura daquilo e a cassete rodava, aquilo só virava do lado A para o B e Eu sei calor. o álbum, ainda não te falei sobre isso com ele, eu sei o álbum todo do Buena Vista Social Club de frente para trás, trás para a frente, porque ia para o Algarve e vinha ouvir isso. Eras obrigado. Não era obrigado. Depois, aquilo é, as primeiras 20 vezes sou obrigado. Depois começo a gostar. Depois começo a gostar. E agora, adoro aquilo. Eu quando ouço Buena Vista Social Club, eu fico, e para o Algarve, para o Alentejo. Estás a ver? As tais memórias, não é? É espetacular. O meu filho agora goza muito com a voz de um cantor dos Smiths, não sei se... Sei quem é. Ele agora, ele põe lá umas músicas e ele começa a gozar com aquele tipo de voz, que é uma voz que não se ouve hoje em dia. Eu digo-lhe assim, olha, daqui a 10, 15 anos voltamos a falar, quando isto começar a entrar, não é? Exatamente. Começares a gostar. Porque também é um tipo de música que exige um bocado uma maturidade, às vezes, para ouvir, porque para tu entenderes a complexidade da porque eu acho que a música, eu não sei se tens essa Certo, opinião, sim, a música hoje em dia é muito consumo rápido, enquanto as músicas antigamente, por exemplo, eu vejo, há músicas que só agora, sei lá, estou a tentar me lembrar aqui de uma banda, sei lá, algumas músicas pessoas mais conhecidas até, Rui Veloso, sei lá, algumas, os Mal Morta, por exemplo, que são músicas com uma complexidade que tu tens que parar, ouvir aquela música várias vezes para tu entenderes o que é que está por trás daquilo. Sim, sim, sim. Tu achas que havia... E no nosso crescimento nós só percebemos determinados pormenores até da letra anos mais tarde, quando estamos a ouvir. Ou quando já sofreste aquilo que a música Também. relata. É verdade. Tu achas que havia consumo rápido de música nos anos 80 também, porque há muita coisa que é... Completamente. Só que agora é um bocadinho mais exagerado, não é? Agora é um bocadinho mais escrever para vender. Mas, por exemplo, há clássicos que nós achamos que são clássicos que na altura foram escritos para vender. Há isso sem dúvida alguma. E que nós agora ouvimos, isto é espetacular. E na altura não era assim. Sim, a música dita comercial sempre pop, existiu, não não é? é? O pop comercial Pop sempre comercial. existiu. Que era uma música que eu e os meus amigos que queríamos dar aquela ideia de nós... Elitista. Nós somos especiais. Nós testávamos esse tipo de música. Claro. Não é? Claro. Ou então, se gostássemos, era na privacidade do nosso É quarto. o Mas guilty depois- pleasure. O guilty pleasure, mas depois perante a turma e a escola não dizíamos que gostávamos. Não, isso acontecia. Não sei se isso acontece atualmente. Mas eu lembro, por exemplo, dos Duran Duran. Na altura, os meus amigos, esses ninguém gostava. Mas se calhar até gostávamos. Duran Duran é incrível. Se calhar até gostávamos. Eu adoro Duran Duran. Duran Duran Agora, é incrível. Na altura, não é? E outras coisas. Mas isso aconteceu-me, e isto é engraçado porque estamos a falar disto aqui, já falámos disto no outro dia. Uma das minhas bandas favoritas foi uma banda que eu ouvi quando tinha os meus 13, 14 anos e depois ficou. Que é uma banda chamada My Chemical Romance. Sim. Os My Chemical Romance, na altura, era uma banda chamada Emo. Os Emo. Essa onda. que Exatamente. apareceu aí. E eu retraía-me, eu não posso dizer que gosto disto. Vamos chamar Emo. Exatamente. Durante anos eu não disse nada. Há uns anos atrás eles fizeram uma tour de reunião, que eles separaram-se, fizeram uma tour de reunião. E fui. E eu não me lembro de ver o concerto. Porquê? Porque eu chorava tanto. Eu estava naquela angústia de... Eu pensei que nunca mais ia. Eu nunca vi, eu não Mas queria ver. foste ver. Eu fui ver a França. Fui ver a França. Foste. Olha que E engraçado. foi
fui eu e a minha irmã, engraçado, a minha irmã tem um generational gap para mim de 8 anos, Ok. e por eu ouvir, ela diz que não, mas pronto, mas por eu ouvir, ela também ouve isso, e adora My Chemical Romance, foi comigo, e eu lembro-me de a uma altura estar a minha irmã e eu olhar um para o outro, a chorar, os dois malucos, porque pensámos que nunca íamos viver aquilo. Uma banda que supostamente era uns Durá Durá. Pois, fazendo paralelismo, Exatamente. se calhar é Isso. mesmo. Eu esqueço-me sempre do nome, é triste esquecer-me do nome dele, quando eu gosto muito das músicas Francisco. dele. Não. Que engraçado. Que eu fui agora a Lisboa ver aquele senhor brasileiro, já como é O Chico Buarque, não. Não. Chico Buarque. Estou-me a esquecer do nome dele. Não é Caetano Veloso, não é, não sei, não me lembro. Eu também não Foste há estou... pouco tempo, vês? Fui e eles fizeram um festival em Cascais e eles convidaram, não é, seu Jorge, já tem uma idade de zorra, ele tem 80 e qualquer coisa anos, estou-me a esquecer do nome dele, não sei porque deu-me agora uma branca. Gil, qualquer coisa? Gilberto Gil. Primeiro tive o prazer de vê-lo provavelmente a última vez cá, porque ele já tem uma idade de zorra e há muita música que ele tem que eu digo assim, opá, eu agora percebo isto faz todo sentido, e vês a maturidade de alguém em palco que é brutal. Eu acho que a idade que ele tem de... Tu tinhas um guião de músicas e o pessoal, a banda está a dar seguimento, notas ao guião, e ele começa a tocar e ele diz, não, eu não estou a sentir nada disto, vamos tocar esta. E ele altera ali. Na hora. Não. Porque ele está a sentir aquilo que o público está... E essa maturidade, ou seja, dessas pessoas mais antigas, dessa sapiência, dessa sabedoria, eu acho muita piada agora olhar para essas músicas para trás e também com a experiência de vida que já tenho, dizer assim, isto é música. Mas é mesmo isso. Nós às vezes não estamos preparados para aquilo que estamos a ouvir. Não. Gostamos, mas só passado algum tempo é que começamos a tirar, a desfrutar daquilo em toda a sua potencialidade. Com a música acontece muito. E agora fazendo esse paralelismo, Sim. e não é igual para o ensino? Como assim? Por exemplo, eu digo muito que eu não tenho, ou melhor, eu quando era mais novo odiava a filosofia, odiava a astronomia, achava que não servia para nada. História então, meu Deus do céu, era para decorar. Não é astronomia, mas tens ciências e aprendes planetas e distâncias e forças e gravidade e não sei o quê. Eu, fisicoquímica, pronto, eu odiava aquilo. E agora sou apaixonado de filosofia, adoro astronomia, ele sabe, eu falo constantemente sobre isso, sou um interessado sobre exploração espacial, sobre distâncias e tudo isso. Não sou boa em matemática, continuo a não ser, mas pronto. E eu acho que era o paralelismo que eu queria fazer. Às vezes nós precisamos dar um passo atrás, desligar das coisas para percebermos, isto era muito porreiro. Não ser obrigados a fazer algo. É um pouco isso. É apresentarem-nos as coisas no momento em que nós não queremos. Não queremos, quer dizer, nós estamos para aí virados e depois nós temos o nosso tempo, o nosso ritmo e mais tarde eu também não era muito adepto da filosofia, agora estou a ler livros também relacionados com essa matéria. É quando nós precisamos e queremos e nos sentimos preparados e a escola tem sempre essa vertente, não é, da obrigação e tem que ser... Até porque depois nos está a preparar para uns tais de exames que vamos ter que fazer e nos são impostos se queremos seguir esta ou aquela via, vamos ter que fazer esses exames e não podemos fugir a essas matérias. Por muito que nos custe. O meu filho pergunta-me, porquê que eu estou a aprender isto? Não me vai servir para nada. Eu dou-lhe uma certa razão por um lado, mas depois... serve. Há certas coisas que servem, há certas coisas que eu lembro que por exemplo, o Sr. José Ramos me ensinou a nível matemático, que eu dizia, não faz sentido nenhum, mas eu ainda fico hoje feliz por fazer algumas contas à mão que eu vejo mal também nova que não consegue fazer. Ficou aí qualquer coisa. Ficou sem dúvida, fica. Há muita coisa. O teorema de Pitágoras, pronto. Ainda não usei. Nem isso, nem a fórmula de resolver. Ainda estou para usar. Nem a FNAC sabe ao certo como fazer. Mas de resto, sim, há muita coisa útil e há muita coisa, eu acho que acima de tudo, aquilo que vocês nos passam e tu também passaste, foi uma questão que eu acho que o colégio consegue muito, de uma forma muito inteligente passar, que é o sentido de comunidade,
de família, de respeito aos mais velhos. E nós estávamos a falar aqui há pouco, off the record, muito de situações caricatas entre nós, entre essa questão do respeito, que na altura para mim era muito intimidador e era assustador, mas acho que foi muito útil para me estimular o respeito pelos mais velhos. E mesmo esta questão que nós tivemos antes de começar o podcast, que não tenho qualquer problema nenhum em falar sobre isso, que foi como é que a gente vai tratar o professor? Exatamente. Paulo, professor. Isto para mim foi um desafio. Aliás, foi um desafio quando estava a comunicar contigo para vir cá. E tu deves ter notado. Que eu não sabia. Estou habituado a isso. Que eu não sabia como é que havia eu encontro antigos alunos que me dizem: olá professor, então lembra-se de mim, está tudo bem? Ainda trabalha no colégio? E eu, sim, então, e contigo também? Também. Então, ainda estás no colégio? Depois de repente mudam para a segunda pessoa do singular e eu continuo, estou. Eu fico a pensar, não lhes ensinei bem a terceira pessoa do singular português. A culpa é minha, foi uma falha minha. Não sabem usar aquela forma verbal. Mas é muito isso, foi falta de atenção da nossa parte. Mas eu percebo que depois se esbate aquela distância. Sim, claro, esbate, mas ao mesmo tempo uma pessoa continua. O colégio ensinou-me que uma pessoa que é mais velha que eu, passando os 5 anos, 10, não, vamos pôr 10. Passando os 10 anos, estava lá nas regras do colégio. Estava no oração da manhã. Eu notei uma coisa muito engraçada. Quando nós montamos aqui a cervejaria, passados uns anos, houve aqui alguns professores que começaram, consequentemente, na vida deles, a passar por cá ou a beber um copo. E é engraçado, porque há aí um clique. E comigo acontecia muito, porque quando eu recebia alguém aqui, havia um clique, que é, este rapaz já é adulto, já seguiu a vida dele, então já me tratavam por tu. E eu dizia assim, entrei aqui num clube especial. Recebi o crachá aqui agora posso tratar por tu. Eu sempre tratei os alunos por tu, de uma forma natural. Sim. São crianças. Há professores que tratam por você. Sim. Abra o livro na página, eu digo abre, sai naturalmente. Mas também compreendo quem queira tratar por você. Mas acho que também ajuda a ti, e temos que olhar a isso, nós, os professores que apanhámos, e na altura que tu estavas a entrar para o colégio, também era uma geração ainda mais velha. Eu acho que pelo menos muitos de nós apanhámos uma geração que já teria os seus 60, exato, na altura que nós estávamos a estudar. Bem, numa época que levavam com reguadas. Eles. Então eles chegam lá. Sim. Isto é de gerações. Eu também levei, portanto. Eu já não fiz esse tempo, mas merecia. Mas mereci muitas vezes. Tu mereceste muitas vezes. Sim. Eu queria perguntar. Agora houve ali um clique remember de algumas situações. Eu ia perguntar uma coisa que, se quiseres, não respondes, que é: achas que ter um filho ajudou-te a ser melhor professor? Muito. Então foi uma boa pergunta. Ajudou-me, não na questão científica, obviamente, sim, claro. mas na questão da tolerância e empatia. E também empatia, mas mais a tolerância e a compreensão de algumas coisas que os alunos fazem e que eu há 20 anos reagia de uma forma, se calhar, mais, como é que eu ia dizer, intransigente, e agora já não. E agora vejo o meu filho também a fazer as mesmas coisas. Claro. E penso assim, se calhar não vale a pena uma pessoa enervar-se com... Eu lamento algumas coisas que fiz há 20 anos ou há 25 anos. Eu não. Que fiz não, que disse, ou que reagi desta ou daquela forma. Não valia a pena ser assim tão intransigente em algumas coisas. Por muitas borrachas que voassem. Sim. Não voavam assim tantas, mas não. Mas ajuda. Ajuda, sem dúvida. Na tua aula, não vão ser tantas. Não. Pronto, eu vou contar aqui uma coisa, porque posso contar, porque o professor... Pronto, é uma história. Houve uma vez que nós decidimos que íamos fazer uma batalha de aviões de papel. Lembras-te disso? Na minha aula? Não. Não era possível, na aula do professor Paulo Cardoso não era possível acontecer estas coisas. Eu não me lembro em que aula foi. Sei que houve uma altura em que nós tirámos todos os aviões de papel da mochila e mandámos todos ao mesmo tempo. E atenção, aquilo foi muito bonito. Eu queria dizer aqui que aquilo foi esteticamente. E eu estava no meio. Então eu ouvi aquilo tudo assim... E eu disse assim, isto é incrível. Eu só me lembro do professor, na altura, professora, não me lembro. Eu acho que era uma professora de geografia e acho que era a nossa diretora de turma, ainda por cima. Portanto,
talvez, é melhor não dizer nomes, não vale a pena. E eu lembro-me que aquilo voou tudo, e eu lembro-me que fiquei assim, isto vai dar asneira, então não deu. Veio diretores pedagógicos, veio não sei, meu Deus do céu, foi um caos total. Por isso é que eu digo, nós merecíamos assim, de vez em quando, umas reguadas, sem dúvida. Nesse caso, merecia. Olha, eu só me lembro de um, eu já não quero dizer o nome dele, porque ele, pronto, está a trabalhar neste momento e eu não quero ferir a vida dele, mas eu lembro de um exemplo perfeito que era ser um idiota na altura. Claro, uma Foi criança. o acetato, a máquina do acetato está ligada e nós tínhamos as antigas tomadas. Ai meu Deus. E pegarem num clipe e não sei porque acharam que uma folha de papel ia isolar entre o clipe e a mão dele e enfiar o clipe dentro da tomada. E naquele momento a luz do colégio todo, um curto-circuito, foi abaixo. E ele fica assim com o cabelo. Sim. Quando a luz veio... Eu lembro-me desse episódio. Não era comigo, mas lembro. Sim. Lembro. E ele dizer assim, isto é hoje em dia nós pensamos, isto podia ter corrido muito mal. Podia Podia ter corrido muito mal, exatamente. E a sério, eu só me lembro da Aquele cara deu um dele. curto-circuito qualquer, não é? Sim, mas ele ficou... Ele apanhou ali um choque. Ele Por ficou- acaso ainda bem que a luz foi abaixo. Senão poderia ter corrido muito mal. Não sei se já havia simulacros de incêndio na vossa altura, no Não, colégio. não. Agora nós temos. Eu acho que até é pensar nessas situações em que temos Não simulacros. ponham clipes nas fichas. Não põe. Pouco de malucos. Íamos agora até fechar com uma pergunta para fechar o podcast. E é uma pergunta nova. Nós antes fechávamos isto de uma maneira diferente. Que é: qual é que achas que foi o melhor conselho que alguma vez te deram? É lá. Isto foi pesado. Isto foi pesado agora. Foi quase, foi limiar do que é que dizem os teus olhos. Foi no limiar. Pode ser só uma consideração final. Eu acho que tenho que fazer esta pergunta no início. Antes, que é para o pessoal para as pensar. pessoas. Em termos profissionais, antes de atuares, ouve sempre o aluno. O que é que ele tem para dizer? Se houve um problema qualquer. Né? E eu cometi o erro, lá está, as coisas que vamos aprendendo, cometi o erro já há muitos anos de, situações corriqueiras, nada de muito grave, obviamente, de atuar antes de ouvir. Ok. E depois vir a perceber que afinal as coisas tinham contornos diferentes, mas ouvir sempre o aluno, comunicar, ouvir sempre. Acho que esse é o melhor conselho que me der. Olha, obrigado por ter aceitado o convite, Cabi. Aceito, pá. Aceito. 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 Há uma coisa, eu tenho um trauma. português à Eu tua tenho frente, um trauma pá. com o Paulo, sabes o que é? É o tipo. Mas isso é Eu lembro que houve uma fase que nós começamos a utilizar o tipo. Já era da vossa altura? Sim, sim. Já? Tipo. E na nossa altura tínhamos uma pior. E o Paulo só dizia, tipo o quê? Tipo o quê? Tipo o quê, pá? E nós tínhamos um pior, Era E tu engraçado. vais-te lembrar deste. O professor Paulo Cardoso chega a uma aula e diz assim: vocês vão ter que começar a perceber que quando estão a escrever num texto não estão a escrever num telemóvel. Escolhiam com capas. Sim. E houve bem uma altura que era isso. Sim, E eu lembro-me disso. Por acaso nunca tive esse problema porque eu escrevia sempre mal. Mesmo sem capas, sem nada, eu era ainda hoje sou problemático a escrever, uma coisa ridícula. Mas pronto. Pessoal, obrigadíssimo por aquela já foi. Aquela já foi, já e foi. só Temos fica aquela. Então, obrigado por nos terem ouvido hoje. Sigam-nos no Facebook, Instagram, TikTok e essas coisas todas modernas, YouTube e Spotify. Sigam-nos em todo lado, menos na rua, deixa-me dizer pelo menos uma vez. Nós vamos colocar aqui também o blog do professor Paulo, Os Queridos Anos 80, que acho que é fixe. Tem textos muito interessantes para vocês lerem, tem mesmo. Eu já andei ontem à noite a ler e acho que as tuas analogias são mesmo incríveis. Acho mesmo engraçado os textos. Se puderes fazer só assim, faz assim com a mão. Faz assim com a mão. Vai-te aparecer aí o subscrever ali naquela câmera. Exatamente. Subscrevam, não se esqueçam. Obrigado. E pessoal, tchau. E é isso. Tchau. Vamos dizer para ali. Vamos dar para lá. E o professor Paulo diz para ali. Para aquela. Isso, para aquela também dizendo tchau. Que nós
tivemos a nossa turba teve aí uma mitologia que até hoje, pronto, eu depois já soube outras histórias mais tarde, mas ainda no outro dia estávamos a falar da Joana, que foi aquela caneta que foi contigo. Não foi uma caneta, foi uma borracha. Uma borracha que voou e nós ficámos, foi assim uma investigação. Não. O professor estava a passar. Exatamente. Corredor, e alguém manda uma borracha, a borracha bate na porta e bate E sai. professor. Que eu ia passar. Exatamente. E entra na sala. Quem foi que mandou a borracha? Eu sei quem foi. Agora já sei quem foi. Mas na altura, quem se meteu à O que é que frente... estavam a ter? Não estávamos a entrar na sala. Estavam a entrar na sala. E aquilo veio o diretor pedagógico, na altura, o pai da Joana, Sim. entrou com o professor, duas figuras ali, duas figuras gigantes ali à nossa beira, e disseram assim: pronto, então vamos fazer assim, se vocês não dizem, metade da turma vai suspensa e metade não vai. Pânico, porquê? Porque metade da turma, uma metade tinha no quadro de honra, outra metade tinha quem é que foi? Meteram-nos na altura naquela cena onde tinha os animais embalsamados, que eu já não... O museu. E sentámos lá, o pessoal todo, vou de férias, crianças, não é? Vou de férias, uma semaninha para casa, e em pânico, a chorar e não sei o quê. Depois acabou-se por se meter à frente, a dizer que foi ele. E eu sei que não foi ele, e sei quem foi, que foi o que não se descoseu até aos dias de hoje, vai morrer com aquilo, mas eu sei que foi ele. Ele disse, deu uma e agora, mais ou menos. passados tantos anos, olhamos para isso e pensamos assim, terá sido uma coisa assim tão grave? Na altura eu percebo. Não foi, mas eu Não percebo. foi, mas é uma eu questão percebo. de educação para as Na crianças. altura era educação. Na altura é... Acha que se atira, pronto. Mas não interessa, Dá-se um sermão, passa à frente. É isso que eu aprendi ao longo destes anos todos. Sim. Temos de relativizar, né? Quando somos mais novos, Sim. para nós é tudo mais grave, né? E queremos afirmar um bocadinho a nossa autoridade. Passados 20 anos pensamos, se calhar não valia a pena ter reagido daquela maneira.